mundo. Me chamo Giana e só para eu confirmar, vocês têm prova essa segunda, né? Essa próxima segunda, é isso mesmo? Prova de processo civil? Certo. Eu falei com o Chacon, ele disse que deu toda a frente de recursos para a parte da manhã e todo mundo aqui é da... Ou tem alguém aqui da noite? Acho que tem também, né? E à noite, acho que parece que ficou faltando os recursos aos tribunais superiores, né? Então, eu vou tentar, como nós não temos bastante coisa para revisar, né? Eu vou tentar ser sucinta, vou tentar falar, né, ali dos principais pontos para a prova de vocês. E se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar o que eu souber, o que eu conseguir ajudá-los. Vamos lá. Então, basicamente, né, nós vamos começar vendo um pouquinho da teoria geral, os princípios. É, Nesse ponto, né, quanto ao processo civil 2, nós estamos nessa fase mesmo recursal, após a sentença, né, nós temos a sentença, e neste período, antes do trânsito em julgado, as partes podem interpor recursos, né, podem impugnar aquela decisão e por vários meios que nós veremos, temos também possibilidade de recurso durante o processo, né? Então vamos lá. Então, recurso a gente tem como esse instrumento, né, capaz de rever essas decisões. Então, a gente diz que é esse meio de impugnação voluntário, que visa esse reexame das decisões. Então, a título de revisão, né, nós temos a, a sentença, que é o que põe fim ali ao processo de conhecimento, temos as decisões interlocutórias e os despachos. E aqui é interessante, né, que cabe recurso apenas da sentença e das decisões interlocutórias. Os despachos ali, eles atendem aquele princípio ali do impulso processual, né? Então, eles não têm ali uma matéria decisória de fato. Então, nós podemos ter recursos das decisões interlocutórias e da sentença. Então, nós dizemos também que os recursos, sendo esse meio, essa materialização mesmo, né, do contraditório, da ampla defesa, esses princípios constitucionais, eles também são esse prolongamento do direito de ação, né, porque as partes podem recorrer, podem impugnar aquela decisão, com todos os requisitos que nós veremos aqui, obviamente, né. E quais são os objetivos com a interposição dos recursos, né? Nós temos aqui, como vemos aqui no slide, tem primeiro o objetivo de reformar aquela decisão. Então, aqui nesse caso, a gente chama de um erro de justiça, né? Uma decisão que talvez não teve ali aquele erro na matéria, no direito material mesmo, ali, erro injudicando, né? Que se chama. E também temos o erro em procedendo, que seria um erro ali, um defeito, digamos assim, em quesito matéria processual. Então, temos esses dois principais e também os embargos de declaração, que entram ali naquela questão de esclarecer, né, obscuridade, ambiguidade, contradição. Então, nós temos esses principais objetivos com a interposição dos recursos, né? Então, assim, nós vamos seguir aqui. Outra regra geral que é muito importante é que a decisão, isso é em regra, né? As decisões devem ser revistas por um órgão diferente do prolator. Isso em regra. Então, nós vamos ter também um conceito de. Antes de entrar aqui nos princípios, né? Nós temos aqui também um conceito. Só um minutinho. De um processo incidente, né, e um incidente do processo. Aqui nós vemos essa diferença
Porque o recurso ele pode ter essas duas formas, né? Ele pode ser um incidente dentro do processo ou pode ser um processo incidente. Vou dar um exemplo. A apelação, no caso, ela entra como um processo incidente, né? Então, ela vai ser aqui, no caso, uma nova fase procedimental. Então, será submetida ali a uma instância superior, ou também nós temos um incidente no processo, como é o caso dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, por exemplo, não geram uma numeração nova, por exemplo. Eles são ali analisados e julgados pelo mesmo juízo, ali dentro do mesmo processo. Então, nós temos essa diferenciação também, que é muito importante. E, já iniciando ali os princípios, nós temos aqui os principais, né? Na verdade, os principais mesmo são três, né? O da taxatividade, o da não reformatio impégios, essa aqui, que é o segundo aqui, a proibição da reformatio impégios, já vou explicar cada um deles, e o princípio da unirrecorribilidade. Mas coloquei aqui alguns outros também que existem, né, nas doutrinas, enfim. Primeiro, uma característica dos recursos, né? O princípio da taxatividade. Os recursos, eles não podem ser ali, no caso, por exemplo, inventados, né? Eles precisam ter uma previsão legal. Então, guardem a seguinte frase ali, a seguinte premissa ali, não há recurso sem previsão legal. Então, ainda que não esteja no CPC, por exemplo, mas em alguma outra lei tem que existir essa previsão legal para que a parte possa ofertar ali o seu recurso, né? Então, isso também entra que somente uma lei federal pode criar recursos. Então, tá ali, né, o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, dispõe justamente que somente lei federal pode criar novos recursos. E no caso, no CPC, nós temos ao todo 9 recursos, porém, né, existem outros que muitas vezes estão previstos em legislações específicas, né? Vamos lá. Então, esse é o princípio da taxatividade. Depois, a proibição da reformatio impégios. Então, no caso, ele quer dizer o seguinte: todos aqueles que recorrem, fazem para melhorar a sua situação, né? Nunca piorar. Então, o tribunal, de forma alguma, ele pode agravar a situação do recorrente, né? Como está ali no slide. Então, todo mundo que recorre para melhorar a sua situação, né? Então, esse princípio versa justamente sobre isso. O juízo não pode piorar a situação daquele que recorre, no máximo, a pior das hipóteses, retornar ao estado anterior, tá bom? Depois, o princípio da voluntariedade. Neste caso aqui, o, o recurso ele depende exclusivamente da iniciativa daquela parte interessada, né? Então, jamais a gente vai ver o tribunal, enfim, analisar, sei lá, fazer um recurso de ofício ali. Não, isso não existe. Precisa da iniciativa da parte que de forma voluntária, sendo interessada e legítima para aquilo, ela vai ofertar o recurso e assim fazer os seus pedidos da forma que dá, respectivamente, né, do recurso ali no caso. Depois, o princípio da unirrecorribilidade. Isso é muito importante porque para cada decisão, um recurso. Claro que existem exceções, como eu coloquei ali, né? Os embargos de declaração, por exemplo, eles podem coexistir, mas isso é excepcional. Em regra, para cada decisão, cabe um único recurso. E assim, muitas vezes, no caso ali, que houver possibilidade, né, de mais de um recurso, deverá ser interposto um recurso por vez, né? Então, lembrem-se disso, um recurso por vez. Vamos lá.
isso veda também, né, essa interposição simultânea de vários recursos para uma mesma decisão. Então, as partes devem prezar, né, por essa unirrecorribilidade dos recursos, das matérias, né? E vão ser ali matéria de recurso. Vamos lá. O princípio da dialeticidade, né? Então, neste caso aqui, o recurso ele deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Ou seja, nunca a parte pode recorrer ali de forma genérica. Ela deve especificar, né? Especificar todos os pontos ali daquela decisão que ela deseja recorrer. Então, isso é muito importante também, porque não se pode, de forma alguma, interpor um recurso de forma genérica, tá? Depois, a fungibilidade, né? Então, isso aqui é totalmente excepcional. Coloquei a título de. Vocês provavelmente devem ter visto, mas isso é excepcional quando pode acontecer, né, de haver essa conversão de um recurso. Então, às vezes, ele foi interposto de uma forma inadequada e, se atendidos os requisitos, né, ele pode ser convertido, né? Pode ser ali substituído pelo recurso correto. E isso aqui atende ao princípio da instrumentalidade das formas, porque no processo civil, né, principalmente, nós temos esse princípio da instrumentalidade das formas, que é muito visível aqui, que importa atingir aquele objetivo, né? Então vamos lá. Quem são os legitimados para recorrer, né? Aqui é muito importante, nós vamos entrar nesse ponto de quem tem essa legitimidade, né, esse interesse recursal. Nós vamos entrar também na admissibilidade dos recursos, mas de forma geral, aqui nós temos algumas classificações. É, os legitimados para recorrer são, primeiro de tudo, a parte sucumbente, né, aquela parte que perde ali no processo. Claro, uma sentença, por exemplo, ela pode ser totalmente procedente, e aí, no caso, isso é benéfico para o autor, apenas o réu terá o seu interesse recursal ali, né? Será a parte legítima, né? Porque, assim, qual a diferença? Nós temos aqui, é muito fácil de confundir, né? A legitimidade com o interesse recursal. A legitimidade ali, nós estamos falando das partes mesmo ali, eu sou parte, então eu posso recorrer. E o interesse recursal está mais voltado mesmo a a parte que sucumbe, né? Quem é o que tem o interesse de recorrer. Mas os legitimados são a parte sucumbente, um terceiro prejudicado e o Ministério Público quando houver essa previsão, né? E aqui um ponto importante é o amicus curiae, ele não pode, não recorre. Existem exceções assim jurisprudenciais, mas em regra ele não pode recorrer. Outra classificação muito importante que nós temos é total ou parcial, ou seja, os recursos eles podem abranger todos os pontos, né, ali. Por exemplo, na apelação nós veremos, né, da sentença cabe apelação, então ela entra também na parte de fundamentação livre, né? Mas o recurso ele pode abranger todos os pontos. Tudo aquilo, por exemplo, a parte foi, né, a sentença ali foi totalmente improcedente. Então o autor vai lá e quer recorrer todos, né, abranger todos os pontos e colocar isso e recorrer, impugnar todos esses pontos específicos, ou apenas alguma parte. Então, por exemplo, quando uma sentença também ela é parcialmente procedente, nós temos ali as duas partes sucumbentes, né, em alguns pontos. Então, eu, como sucumbente, posso querer recorrer, impugnar apenas alguns pontos, ou toda a matéria ali, né, toda a matéria decisória. Os recursos podem ser independentes ou adesivos. Nesse caso, o recurso adesivo, ele é subordinado ao principal, né? Vamos colocar aqui no CPC, gosto de colocar um artigo, consigo abrir aqui.
Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Aqui tá travando um pouco. Certo. Vamos ver se eu consigo fazer essa. Abrir o CC e os nossos slides aqui. Então, aqui nós vemos, né, os artigos aqui sobre a taxa de atividade. O que eu queria ver com vocês é que, ó, cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo, com observância das exigências legais. E aqui, sobre o recurso adesivo, né? O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, uma hipótese, né, que pode haver do recurso adesivo. A parte aproveita ali o recurso interposto pela outra e entra ali com esse recurso adesivo, né? Isso é muito importante também. Vamos ver. Então vamos lá. Então ele pode ser independente, o adesivo, né? Então aqui ele entra no prazo das contrarrazões. Então ele depende ali da admissibilidade do recurso principal. Esse é o recurso adesivo, que é excepcional. Ali no caso a maioria que nós conhecemos, nós vemos, é realmente o recurso independente. Abrindo aqui para facilitar. E por fim, a fundamentação, né? Ela pode ser livre ou vinculada. Isso é muito específico, né? Principalmente dos recursos aos tribunais superiores, que eles têm como requisito essa fundamentação vinculada, ou seja, diferentemente da apelação, a apelação ela é mais genérica ali, né? É uma fundamentação livre, que no CPC é bem claro, da sentença cabe apelação. Então é uma fundamentação bem ampla, chamada fundamentação livre. E no caso do RESP, né, e do recurso extraordinário, nós temos ali que precisa ferir uma lei federal, né, ou Constituição Federal, para que possa ali ser admitido, né, aquele recurso. Então, é uma fundamentação vinculada. Vamos aos pressupostos de admissibilidade, né? Então, voltamos também àquela regra que eu falei, né, que o recurso é sempre interposto e analisado por um órgão diferente, isso em regra. E nós vamos ter aqui os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos, né? Então, assim, quanto aos requisitos intrínsecos, nós temos que são requisitos formais, ou seja, sem algum deles, sem qualquer deles, o recurso não pode sequer ser analisado. Então, é muito importante, né, que a parte, né, as partes ali que recorrem, se atentem a todos esses requisitos. Então, quanto aos requisitos intrínsecos, né, o cabimento do recurso. E aí voltamos àquela taxatividade. Então, alguns recursos têm um cabimento amplo, como é o caso da apelação, que eu falei, e outros uma taxatividade ali, mesmo que uma taxatividade mitigada, como é o caso do agravo de instrumento, mas deve ser observado o cabimento desse recurso, né? Depois, a legitimidade da parte. Então, aqui nós temos um foco no sujeito ali, né, quem pode interpor esse recurso? A pessoa, né, tem que ter sucumbido ali, a parte sucumbente é legítima para recorrer. Nós temos também o terceiro prejudicado e o Ministério Público, aquilo tudo que nós já falamos ali anteriormente, né? Então, e posteriormente temos o interesse recursal, e aquele que perdeu recorre para buscar uma situação melhor, nunca pior, aquilo que nós já conversamos também.
E entra também como está ali embaixo, né? Essa vedação ao comportamento contraditório. Porque, veja só, se eu sou o autor, eu tive os meus pedidos, né? A sentença foi ali totalmente procedente, eu não tenho o porquê recorrer, né? Eu não tenho esse interesse recursal. Então, é vedado esse comportamento contraditório das partes. Posteriormente, nós temos os requisitos extrínsecos, né? E o primeiro deles, a tempestividade. Em regra, os recursos têm o prazo ali de 15 dias úteis. Porém, existem algumas exceções, como é o caso dos embargos de declaração, que eles devem ser opostos no prazo de 5 dias. E também aqui nós temos os prazos em dobro, né? Quem são as figuras que têm os prazos em dobro? Nós temos aqui a Defensoria Pública, a Fazenda Pública e o Ministério Público. Então, guardem essas três figuras, que são as figuras, os órgãos ali, respectivos órgãos, que têm o prazo em dobro. Então, Defensoria Pública, Fazenda Pública e o MP, certo? Licença do BH. E depois, o preparo. O preparo está relacionado às custas processuais. Então, a parte que recorre de imediato já deve ali juntar os comprovantes, né? O comprovante ali do recolhimento das devidas custas. E isso tudo sob pena de deserção, né? Daquele recurso ser considerado deserto, que fala. Ou seja, sem preparo, né? Sem o recolhimento das custas. E também, né, em alguns casos, pode ser dado a oportunidade para a parte recolher as custas, sob pena ali de arquivamento, né, de não ser admitido esse recurso, ou, né, enfim, ele não vai ser sequer admitido. E depois, a regularidade formal, que é ali essa solenidade. Então, aqui, quando a gente fala da regularidade formal, nós, nós temos que ter em mente que os recursos, primeiro de tudo, eles devem ser escritos. É uma solenidade, né? E no caso ali, nós temos as duas peças. No caso ali da apelação, por exemplo, temos as duas peças, que é a petição de interposição e as razões da apelação. E isso por quê, né? Isso é importante para o juízo de retratação, haver eventual juízo de retratação. Então, é uma formalidade que deve ser cumprida, né? Então, essa regularidade formal é imprescindível ali na, na interposição do recurso, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre a apelação. A apelação, nós temos também, é muito interessante, que ela é considerada um paradigma, né? Porque ela é ali o recurso mais, assim, amplo, né? Que nós temos aqui no caso. Contra a sentença, cabe apelação. Então, ela é aquela fundamentação livre. E aí, assim, nós temos o objetivo com a apelação, nosso objetivo é reformar, anular ou modificar aquela decisão judicial, né? Ah, e ela está prevista lá nos artigos 1009 seguintes do CPC. Um ponto específico, né, importante da apelação é que ela deve ser interposta no juízo de origem, né? Aqui no primeiro grau, juízo a qual, né? Nós temos o juízo a qual e o juízo a quem, né? Que é a quem nós vamos dirigir. Sempre uma dica que eu tenho para guardar é esse juízo a quem, né? Que é o a de quem, que na verdade é um demudo, mas que me ajuda muito por conta de ser para quem eu estou direcionando aquele recurso, né? Então, na apelação, nós não temos esse juízo de admissibilidade na origem. Isso é muito importante também. Ela é diretamente não, ela é interposta aqui em primeiro grau, no juízo a qual, certo? E aí, por isso, o próprio juízo ali que vai direcionar aquele recurso ao Tribunal Superior. Sobre os efeitos da apelação, né? Ela tem o efeito devolutivo, isso sempre, né? O efeito devolutivo, aquele efeito em que o tribunal ele vai analisar a matéria impugnada e vai devolver essa análise. Então, essa análise do que foi especificamente recorrido deve ser nos devolvida aqui para
né, para a parte que recorreu. E depois o efeito suspensivo. E aqui na apelação, em regra, há sim o efeito suspensivo. É uma regra geral. Ou seja, com a interposição ali da apelação do recurso, suspense, né, o processo ali, o processo principal. E isso é regra aqui na apelação. Quanto ao prazo, 15 dias úteis. Quanto ao preparo, deve haver, né, esse pagamento prévio das custas. E assim, quanto ao efeito, né? Novamente, nós temos algumas exceções. Em alguns casos que são previstos no próprio CPC, nós temos exceções, ou seja, não haverá aplicação desse efeito suspensivo, né? Como é o caso dos alimentos, tutela provisória, caso ali de arbitragem, enfim. Vamos ver. Ver se eu anotei mais alguma coisa sobre. Você tem alguma dúvida específica? Qualquer coisa podem me interromper, tá? Outro ponto importante, né? Não está aqui no slide, mas vou falar, né? O relator, em alguns casos, ele pode decidir de forma monocrática, tá? Isso é excepcional, mas existe essa previsão em que o relator ele poderá decidir de forma monocrática, ou seja, sem ser por decisão colegiada. No caso, existem duas hipóteses de decisão monocrática do relator. A primeira, quando o entendimento estiver de acordo com o entendimento do tribunal, ou seja, aquele entendimento ali já daquela matéria já é consolidado. E neste caso, o relator já poderá decidir de forma monocrática, tá? E a segunda hipótese é quando houver uma súmula. Então, aqui nós temos, não precisa ser uma súmula vinculante, mas se a súmula não for vinculante, ele pode decidir de maneira diferente, né, o juízo de primeira instância ali. Por isso que nós temos essa possibilidade da decisão monocrática do relator. Então, nessas duas hipóteses, quando o entendimento já for consolidado daquele tribunal, ou quando houver uma súmula. Se for vinculante, obviamente, né? Mas caso ela não seja, pode haver essa diferença, né? Que enquanto a súmula não for vinculante, ali o juízo de primeiro grau pode decidir de forma diversa. Então, se já houver súmula, o relator pode decidir monocraticamente. Já falamos dos efeitos. E outro ponto interessante que eu coloquei aqui embaixo é essa teoria da causa madura, né? Então, assim, o que quer dizer essa teoria das causas maduras? É um conceito previsto aí nesse artigo 1013, né, parágrafo 3º, e permite que o tribunal, quando ele for analisar esse recurso, ele vai decidir o mérito diretamente, sem devolver o processo ali para a primeira instância. Então, nós temos um caso que, por exemplo, já está uma causa madura, já temos todas as provas, já temos tudo que precisa ali para se ter essa decisão, já é o suficiente ali. Então, o juízo ali, o órgão, já decide de imediato, né, sem devolver para o primeiro grau. Vamos ver, eu tenho um exemplo aqui, olha. Uma sentença extingue o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual. O tribunal, lá em cima, né, o Tribunal Superior, ao entender que o interesse existe e a causa já está instruída, ela pode julgar o mérito diretamente, sem devolver o juízo de origem, tá? Certo. Vamos ver. O juízo de retratação. O juízo de retratação ou retratabilidade, né, podemos dizer assim, é essa possibilidade que é conferida ao juiz ou tribunal para rever, corrigir ou modificar sua própria decisão. E assim, o juízo de retratação, ele só pode ocorrer em três situações, tá? Apenas três situações que são as dos respectivos artigos que estão aqui no slide.
não sei se está para colocar aqui, que são essas daqui, né? Então, apenas essas hipóteses que pode haver juízo de retratação. Quais sejam? Quando houver um indeferimento da petição inicial, nesse caso, o próprio juiz pode ali se retratar, né? Ver aquela situação e já decidir de forma diferente. Depois, a segunda possibilidade, qualquer hipótese da decisão sem resolução do mérito. O juiz pode se retratar. Então, se, por exemplo, a decisão, a sentença ali, né, sem resolução do mérito, pode haver também esse juízo de retratação. E quando houver o indeferimento liminar da petição inicial. Vocês se lembram do processo civil, né, lá do comecinho, quando tem esse indeferimento liminar ali da petição inicial. Também pode haver o juízo de retratação. Uhum. E aqui uma curiosidade também, um ponto muito importante, o juiz, ele só pode se retratar após a interposição da apelação, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre agravo de instrumento. O agravo de instrumento, ele, diferente da apelação, né, ele é cabível contra decisões interlocutórias. Então, a apelação, enquanto ela é cabível contra a sentença, o agravo de instrumento, ele pode ali ser interposto no curso do processo, né, por conta de que, enfim, no curso do processo nós temos diversas decisões interlocutórias, né, são manifestações ali do juiz com essa carga decisória mesmo, e quando houver esse cabimento do agravo, a parte poderá recorrer, certo? Uma outra diferença muito importante é que o agravo de instrumento, ele não é amplo, assim, né, como a apelação. Ele tem essa taxatividade, né, então, que está ali no 1015, no artigo 1015 do CPC. Então, assim, aqui no agravo de instrumento, nós temos a chamada taxatividade mitigada, porque, assim, eu vou tentar abrir com vocês aqui o CPC, tá meio complicado, mas vamos ver se eu consigo. Então, aqui, ó, quando nós temos, vou colocar aqui o 1015. Então, o 1015, ele vai dispor aqui, né, o cabimento do agravo de instrumento. Então, nós temos diversas possibilidades aqui, mas nós temos a chamada taxatividade mitigada, que quer dizer o quê? Uma interpretação ampliativa, nós dizemos assim, né? A taxatividade mitigada, ela quer dizer que, assim, admite a interposição de agravo quando verificada a urgência e decorrente de inutilidade do julgamento da questão do recurso da apelação. Então, são situações excepcionais de urgência, certo? Então, não é fechadinho apenas esses casos aqui, não são, assim, fechadinhos esses daqui. Também pode haver outras situações, como é o caso aqui, ó, outros casos expressamente referidos em lei, tá? E temos outras possibilidades, como, por exemplo, aqui, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação da sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Outra diferença também, assim, da apelação, né, que nós estamos aqui seguindo, é que o agravo de instrumento, ele deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente, então, diretamente em segunda instância, por meio de petição, né? Então, assim, ele não deve ser interposto ali no juízo a quo, e sim diretamente no juízo a quem. E quanto à ciência, né? Isso é muito importante também. Essa ciência ao juízo ali de origem, né? O juízo ali de primeira instância, juízo a quo. Como deve se dar essa ciência, né, ao juízo?
Vamos voltar aqui o slide. Isso é muito importante também, porque nós temos hipóteses, né? Quando os autos forem eletrônicos, ou seja, a maioria dos casos, né, hoje em dia, não é necessário dar ciência ao juiz, né? Não é necessário. Quando os autos forem físicos, deve-se avisar o juízo de primeira instância, tá? E por que que é importante esse aviso, né, assim, entre aspas? Por conta do eventual juízo de retratação, tá? Esse é o principal ali motivo. Sobre os efeitos, né? Aqui está falando, né, com peças obrigatórias, interposição direta no tribunal a quem, e os efeitos. Aqui também nós temos uma diferença, porque não há, em regra não há o efeito suspensivo, tá? Então, com a interposição do agravo de instrumento, nós não temos a suspensão do processo principal. O que pode existir é esse efeito suspensivo ativo. Então, assim, é uma natureza de uma tutela provisória recursal que ela pode antecipar, né, autorizar a prática de alguns atos. Então, assim, é um efeito suspensivo ativo que permite ali ou determina a prática de alguns atos imediatos para assegurar o direito daquele que recorreu, né? Então, por exemplo, né, um exemplo para falar para vocês. Por exemplo, um agravo de instrumento contra uma decisão que negou tutela de urgência, certo? Então, o juiz de primeira instância negou uma tutela de urgência para um restabelecimento de plano de saúde, por exemplo, e no agravo, o tribunal, ao conceder esse efeito suspensivo ativo, ele ordena imediatamente o restabelecimento do plano, até o julgamento definitivo. Então, esse é um exemplo de um efeito suspensivo ativo. Outro ponto importante é que precisam ser atendidos alguns requisitos, né? Requisitos para pleitear esse efeito suspensivo ativo, que é a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, devem haver fortes indícios de que o recurso vai ser acolhido. Então, isso é muito o primeiro requisito. Segundo, tem que haver um risco de dano grave ou de difícil reparação, ou seja, que se a medida não for concedida, neste caso, o prejuízo pode ser irreversível, tá? E, por fim, a urgência. São apenas situações excepcionais que justifiquem essa atuação imediata. Então, assim, vamos ver outros pontos. Certo. Eu acho que no geral é isso. Vocês, sobre agravo de instrumento, vocês podem me perguntar se tiver dúvidas. Vamos aqui. Nós temos também, eu coloquei aqui direto os recursos aos tribunais superiores por conta do nosso tempo, né? Mas, assim, temos também o agravo interno, os embargos de declaração, como eles são mais simples, né? Eu coloquei aqui no final, depois vocês podem ver, que é todo caso ali, quando houver omissão, contradição, obscuridade e erro material, ali os embargos em 5 dias podem ser opostos, né? Mas eu coloquei assim, bem de forma genérica, por conta que eu queria falar um pouquinho dos recursos aos tribunais superiores. Então, nós temos aqui os dois recursos, quando assim esgotados esses recursos que nós conversamos, falamos da apelação, agravo de instrumento, nós temos também os recursos extraordinário e o recurso especial. A principal diferença é que o recurso especial ele é direcionado ao STJ quando houver ou quando houver ali quando for ferida ali mesmo uma legislação federal, e o recurso extraordinário ao STF quando for uma matéria a uma legislação, quando for infringida, enfim, uma legislação
a Constituição Federal, certo? Então, sobre o recurso extraordinário, STF, Constituição Federal. Requisitos. Deve haver essa repercussão geral, né? Então, nós temos aqui, vou abrir o CPC com vocês também. Acho que fica mais fácil para a gente ver juntos. Então, aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral nos termos desse artigo. E aí, o que seria essa repercussão geral? Para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, a repercussão geral, nós temos que esse mecanismo processual, né? Que exige que haja essa relevância econômica, política, social, jurídica. Tá? Então, apenas matérias com repercussão geral que podem ser impugnadas, podem ser ali a matéria do recurso, tá? Ok? Quanto ainda quanto ao recurso extraordinário, nós temos a questão do pré-questionamento. Isso é muito importante, né? Porque em ambos os recursos, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, fatos. Ou seja, esses recursos aos tribunais superiores, eles não podem servir para um reexame dos fatos, né? A matéria já deve ter sido amplamente discutida nas instâncias inferiores. No caso, ele não pode servir para rediscutir os fatos, enfim, apenas, no caso do recurso especial, a violação da lei federal e, no caso do recurso extraordinário, a violação à Constituição Federal. Então, assim, há essa vedação ao reexame dos fatos e deve haver o pré-questionamento, tá? E nas instâncias inferiores. Nós temos aqui também, deixa eu ver o que mais que eu posso dizer, do recurso especial agora, né? Já falamos que é essa violação, quando houver essa violação de lei federal, ou também uma divergência jurisprudencial, tá? E deve haver esse pré-questionamento e o não reexame dos fatos. Então, naturalmente, se, por exemplo, a parte interpõe um recurso ali extraordinário ou especial que vise ali esse reexame dos fatos, uma rediscussão de uma matéria, imediatamente esse recurso não será admitido, né? Então, outro ponto importante, né, também é esse julgamento repetitivo. Deve existir esses precedentes obrigatórios, né? O pré-questionamento, ele está ali relacionado a assuntos de repercussão. Então, devem ser matéria desse recurso, né? Esses assuntos que já são julgamentos repetitivos dos tribunais. Aqui eu coloquei algumas distinções. Deixa eu ver que ele está saindo. Aqui eu coloquei um quadro comparativo com algumas distinções importantes para facilitar, né, na hora de visualizar. Então, só um minuto. Certo. Então, aqui
para facilitar, né, no estudo de vocês, essa distinção, né? Como eles são semelhantes, é muito fácil que nós façamos essa distinção a partir de quadros, assim, né? Então, nós temos aqui a base legal, o RESP, ali no caso, a Lei Federal, recurso extraordinário, STF, e a Constituição, o órgão, né, que é diferente, ali o RESP, STJ, e o recurso extraordinário, o STF. Os requisitos, né? Guardem isso. No recurso especial, nós temos a súmula 7 do STJ. Vou pegar aqui para ler com vocês. Ipsis literis. Então, a súmula 7, ela vai dizer o seguinte, olha, a pretensão de simples reexame de prova que não enseja recurso especial. Então, não pode haver reexame de prova, né? Reexame de fatos. Então, isso não é admitido, né? Isso tanto no recurso especial como no recurso extraordinário. E é isso que diz a súmula 7. Não, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então, é isso que eu coloquei ali. E no recurso extraordinário, essa questão da repercussão geral, que é aquilo que nós lemos juntos lá no CPC, que devem ser matérias de transcendência econômica, social ou jurídica. Então, é esse filtro de acesso ao STF. Ou seja, gente, não é tão simples assim. É, não é tão simples, por exemplo, feriu a Constituição Federal, pronto. Não é assim, tanto também serve para o recurso especial. E, por fim, essa função, né? Qual é essa função? Do recurso especial, essa uniformização infraconstitucional, ou seja, das leis federais. Deve haver essa uniformização. Então, é muito comum que as partes, quando da interposição, né, do recurso especial, ali já deixem bem claro ao órgão que tal matéria já é uniformizada na jurisprudência. Por quê? Se, por exemplo, uma decisão ali viola nitidamente, notoriamente viola um entendimento já consolidado, né, infraconstitucional ali no caso, deve ser analisado pelo tribunal, né, e deve ser uniformizada essa legislação, esse entendimento. E, no caso do recurso extraordinário, deve haver esse controle constitucional, né? Então, assim, essa previsão mesmo de que a, a lei, né, a Constituição Federal deve ser protegida, deve ser garantida ali, né? Toda a matéria ali da Constituição. Então, vamos ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Aqui eu coloquei um resumo, né, sobre os prazos ali. Então, em regra, 15 dias úteis para todos os recursos. Embargo de declaração, 5 dias. E quem tem o prazo em dobro, Fazenda Pública, MP, Defensoria, tá? O preparo, a ausência do preparo enseja na deserção. No caso aqui é interessante isso que eu falei também, né? Isso aqui eu vou até colocar para vocês, o artigo 1007, parágrafo 2º, que pode haver essa possibilidade, né, de complementação. Vamos ler juntos aqui. Ó, a insuficiência no valor do preparo, inclusive, implicará deserção se o recorrente intimado não vier supri-lo no prazo de 5 dias. Então, se, por exemplo, a parte não recolheu ou ou houve o recolhimento incompleto do preparo, né, das custas, a parte intimada, na pessoa do advogado, e deve suprir essa complementação em 5 dias, tá? Vamos ver aqui que eu coloquei para a gente encerrar. Pontos, né, nem toda decisão é recorrível. E, por fim, né, o sistema recursal visa esse equilíbrio entre a segurança jurídica e duração razoável do processo. No geral, também nós temos, só para a gente comentar, que não vai dar tempo,
Nós temos também o agravo, né? O agravo dentro, né, do recurso especial, recurso extraordinário, que visa mesmo impugnar aquela decisão que indeferiu, né, que inadmitiu o recurso. Eu acredito que seja isso. Eu espero que vocês tenham uma boa prova e qualquer dúvida, eu estou por aqui. Muito obrigada.